Imagina a seguinte situação para quem está nos ouvindo hoje. É amanhã de hoje mesmo, 17 de março de 2026. E aí, do nada, chega uma notificação judicial na porta de casa informando que existe uma dívida de R$ 50.000 em indenizações. Nossa, um susto e tanto para começar o dia, né? Pois é, um susto gigante. E o motivo? O filho adolescente da família cometeu cyberbullying e espalhou imagens indevidas pelo celular, de madrugada, trancado no próprio quarto. E é aí que a coisa muda de figura. Porque a partir de hoje, aquela velha desculpa de eu não sabia o que ele estava fazendo na internet, não tem mais absolutamente nenhuma validade legal no Brasil. Exatamente, o jogo virou completamente. E bom, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes de hoje. O nosso foco é justamente esse marco regulatório que muda a fundação da internet no país. Uhum. A entrada em vigor, exatamente hoje, da Lei 15.211 de 2025, que ficou muito conhecida na mídia como ECA Digital, ou a famosa Lei FEUCA. Isso. E para desempacotar o que essa lei significa na prática, a gente reuniu uma pilha de fontes de peso aqui na mesa. Com certeza, a gente está baseando essa análise em guias jurídicos muito estratégicos, tipo o da Terra Rocha Advogados e os relatórios da FEComércio. Além dos FAQs oficiais do governo federal e do Ministério da Justiça, né? E também pegamos análises bem detalhadas de responsabilidade civil lá do portal Migalhas e reportagens do G1, do Senado e da Gazeta do Povo. É muito material. E a nossa missão com esse mergulho profundo é decodificar essa montanha de informação. Mostrar que o ECA Digital não é só, mais um daqueles pop-ups de termos de uso que a gente ignora. Nem de longe, a gente passou de um plano que era puramente declaratório para uma proteção by design, ou seja, desde a concepção do código. É uma mudança sísmica que impacta desde gigantes como a Rockstar Games até o bolso das famílias. Então, para entender essa nova arquitetura da internet, acho que a gente tem que começar olhando para a porta de entrada, sabe? O que muda no acesso a partir de hoje. Bom, a mudança mais brutal, de cara, é a morte daquela autodeclaração de idade. O famoso botãozinho de sim, eu tenho 18 anos, né? Exato. Acabou a era desse botão inútil. O governo federal foi bem claro nas diretrizes sobre a diferença entre a classificação indicativa e a aferição de idade. Que são coisas bem diferentes na prática. Muitas diferentes. A classificação indicativa é só informativa, tipo aquele selo de para maiores de 14 anos na TV. Mas a aferição de idade, que agora é obrigatória para serviços restritos, tipo pornografia, venda de álcool, bets, ela é restritiva. Ela bloqueia de verdade. Isso. Ela barra ativamente. A plataforma agora é obrigada a ter certeza absoluta de quem está do outro lado da tela. Tá, mas espera aí. Se a empresa tem que ter certeza absoluta, o instinto básico seria tipo me pedir para fazer o upload do meu RG ou escanear meu rosto toda vez que eu for entrar num site de apostas? Esse é o primeiro pensamento de todo mundo. E isso é assustador. Porque é como se a gente estivesse trocando uma plaquinha de papelão escrito proibido menores por uma fichadura biométrica de alta tecnologia. A intenção de proteger a criança é excelente, mas o que essa empresa da fechadura vai fazer com as nossas impressões digitais? Exatamente. A gente está montando uma bomba relógio de privacidade aqui, não tá? Tá, e esse é o grande alerta que a FEComércio traz para as empresas. Para barrar as crianças, as plataformas precisam de dados. Só que se você exige biometria facial de milhões de pessoas, você cria um banco de dados que vira um alvo dourado para hackers. Com certeza. Um vazamento disso seria catastrófico. Um pesadelo jurídico e financeiro. Por isso que a solução que as fontes apontam não passa por armazenar identidades nos servidores das empresas, mas sim por descentralizar tudo. Descentralizar usando aquelas tecnologias da Web3, certo? Isso mesmo. A grande aposta do mercado agora é o uso do Age Signal, o sinal de idade. Eles usam ferramentas como provas de conhecimento zero, que a gente chama de ZKP, e a identidade descentralizada, a DID. Tá, vamos tentar traduzir isso para quem está ouvindo com uma analogia. Imagina a porta de uma balada. Boa. No mundo normal, a pessoa entrega o RG para o segurança, ele olha a foto, o nome completo, o CPF,
a data de nascimento exata. Ele sabe tudo. Exato. Ele tem acesso a um monte de dados sensível que ele não precisava ter só para te deixar entrar. Isso. Agora, com essa tecnologia de prova de conhecimento zero, o ZKP, é como se a pessoa chegasse na balada e mostrasse para o segurança só um aplicativo no celular que acende uma luz verde bem forte. Uhum. E essa luz verde prova matematicamente, sem chance nenhuma de fraude, que a pessoa tem mais de 18 anos. Mas o segurança não faz a menor ideia do nome da pessoa, de onde ela mora ou do dia que ela nasceu. Ele só recebe o sinal verde. Essa analogia é perfeita. A plataforma lá na outra ponta só recebe um sim ou um não criptografado. O dado não transita e não fica armazenado com a empresa. Isso garante a proteção da criança sem armar aquela bomba relógio de privacidade. A pessoa mantém a soberania total sobre os próprios dados. Legal, isso resolve a questão técnica para quem tem um celular de última geração e uma carteira digital configurada. Mas as reportagens do Senado bateram muito na tecla da exclusão digital. Sim, é um ponto bem sensível. Porque se a pessoa não tiver acesso a esses sistemas ZKP, a empresa vai ter que usar, tipo, inteligência artificial para analisar o comportamento e adivinhar a idade, né? E isso tem riscos gigantescos. Gigantescos. Aí a comportamental analisa a velocidade de digitação, padrão de rolagem da tela, horários de acesso, só que a margem de erro é altíssima. O grande perigo são os falsos positivos. Ali é uma mistura de adulto e criança. A IA pode acabar bloqueando o pai de acessar a conta do banco porque achou que o clique parecia com o do filho mais cedo. Ou acabar bloqueando idosos, pessoas com deficiência motora. Sim, porque o padrão de uso não bate com o que o algoritmo treinou como padrão de um adulto. Então, depender só de IA pode gerar uma exclusão digital em massa, barrando grupos vulneráveis inteiros da internet. Caramba! Então arrumar a porta de entrada não é nada simples. Mas vamos avançar porque a lei não para aí. Se a porta mudou, a sala de estar das plataformas também precisa ser redecorada. Totalmente. O que o ECA Digital exige das empresas em relação ao design para quem já está lá dentro, consumindo o conteúdo? A palavra-chave agora é proteção by design. Isso significa que as empresas não podem mais usar aquelas práticas de design persuasivos, dark patterns, com um público menor de idade. Tipo o scroll infinito, aquela rolagem que não acaba nunca. Isso, a rolagem infinita, a reprodução automática do próximo vídeo, aquelas notificações falsas de urgência, tipo, seu amigo tá te esperando no jogo, corre. Nossa, isso é muito comum. Pois é, mas tudo isso passa a ser interpretado pela fiscalização como indução ao uso compulsivo. É ilegal a partir de hoje. Olha só, aqui é onde a coisa fica realmente interessante na nossa análise. A gente passou os últimos anos tão focados em debater moderação de conteúdo, né? Se um texto ou um vídeo específico devia ser apagado. Enxugando gelo. Exato. Mas a lei agora está focando na estrutura, no cimento da plataforma. É como processar o arquiteto de um cassino por não colocar janelas ou relógios nas paredes para forçar as pessoas a perderem a noção do tempo. É a melhor forma de descrever. E as consequências corporativas já estão rolando. Hoje mesmo, dia 17, a Rockstar Games mudou a operação da loja deles no Brasil. É verdade, saiu na imprensa logo cedo. Saiu. Porque a lei agora equipara certas mecânicas de jogos, especificamente aquelas loot boxes, as caixas de recompensa, compradas com dinheiro real, a jogos de azar. E jogo de azar para menor é crime. Terminantemente proibido. Então, para não ter que refazer todo o código do jogo no país inteiro e separar quem é criança de quem é adulto em tempo real, correndo risco de multa, a empresa simplesmente desliga a função no Brasil. É um efeito dominó imediato. E para organizar essa auditoria toda de design, eu vi que o pessoal da FEComércio usa uma matriz internacional nos guias deles, não é? Sim, eles usam o modelo dos 4 Cs. É uma matriz de risco sensacional. Como que funciona isso na prática? São 4 frentes. O primeiro C é de content, o conteúdo nocivo em si. O segundo é contact, o risco de contato com predadores, e isso pega em cheio os jogos com chat de voz aberto. Nossa, chat de jogo online é terra sem lei. Era, né? Agora é fiscalizado. O terceiro C é conduct, condutas como cyberbullying.
E o quarto, que mexe muito com as empresas, é o contract, que são os contratos, a exploração comercial e a publicidade predatória. E é bom lembrar, olhando para o cenário todo, que o Brasil não inventou isso do nada, né? Não mesmo. O Guia do Terra Rocha mostra que o Brasil está se alinhando com regras da Europa, o GDPR e o DSA, com o Reino Unido, no Children's Code, e com os Estados Unidos. É um cerco global. A lógica não é proibir o adolescente de acessar a internet, mas proteger ele lá dentro. Exatamente. Respeita-se a autonomia, mas corta-se o modelo de negócio que explora a atenção de forma predatória. Maravilha. Isso nos leva direto para o impacto que essa arquitetura nova tem dentro das casas de quem nos ouve. Aí o bicho pega. Porque afeta as Big Techs, claro, mas a mudança de comportamento atinge diretamente as famílias. E para entender isso, a gente precisa voltar na origem da lei. Ela não é chamada de Lei Felca por acaso. De jeito nenhum. A mobilização em Brasília só andou mesmo depois de agosto de 2025, quando o influenciador Felca fez aquele vídeo denúncia pesado. Aquele vídeo foi um divisor de águas. Ele expôs como as redes estavam permitindo e lucrando com a sexualização e a monetização de crianças em transmissões ao vivo. Foi a fagulha que faltava. E com a lei em vigor hoje, a monetização da rotina infantil sofreu um freio absoluto. Antes, os pais criavam um canal, filmavam a criança o dia todo e recebiam em dólar pelas visualizações, sem controle nenhum. E agora? Agora, para monetizar qualquer conteúdo com crianças menores de 12 anos, precisa de autorização judicial prévia. O juiz vai avaliar se aquilo não fere a criança e se o dinheiro está indo para um fundo no nome dela. Acabou a exploração comercial irrestrita. E no uso do dia a dia, para o adolescente comum? Aí entram as contas vinculadas. Menores de 16 anos agora são obrigados a ter a conta nas redes sociais atrelada à conta de um responsável legal. O Instagram e o TikTok, por exemplo, já estão implementando isso de forma nativa. Tá, mas deixa eu fazer o papel de advogado do Diago aqui, ou de um pai mais cético que tá ouvindo a gente. Manda. Vincular conta é uma coisa, mas a justiça tá mesmo punindo os pais de verdade. Tipo, se alguém dá um celular pro filho de 14 anos para ter paz para trabalhar e o garoto comete um crime na internet, o Estado vai olhar pro pai e falar: a culpa é sua, paga a conta. Não é um exagero do judiciário. Olha, pode até parecer exagero para quem cresceu achando que a internet era separada do mundo real, mas as análises do portal Migalhas mostram que não é. O conceito de abandono afetivo digital já é uma realidade nos tribunais. Sério? Já tem condenação? Várias. O Código Civil brasileiro, lá nos artigos 932 e 933, já dizia que os pais respondem pelos atos dos filhos. A justiça só conectou os pontos. Dar um smartphone com acesso livre para uma criança e não supervisionar, juridicamente, é a mesma coisa que largar uma criança de 10 anos sozinha no centro de uma capital às 3 da manhã. Caramba, analogia pesada, mas faz todo sentido. Isso dói no bolso agora, né? Muito. A gente está falando de pais condenados a pagar indenizações colossais por danos morais, porque o filho praticou cyberbullying, o espalhou revenge porn, aquela pornografia de vingança, na escola. E não adianta dizer, eu não sabia a senha dele. Os juízes rejeitam essa defesa na hora. O dever de monitorar ativamente a vida digital do filho virou uma obrigação inegociável da família. Omissão gera culpa. É um choque de realidade gigantesco. As plataformas não podem mais lavar as mãos sobre o vício e os quais não podem mais lavar as mãos sobre o que acontece com a tela ligada. Exato. Mas vamos olhar para o resto do ecossistema corporativo. Porque quando a gente fala disso, a cabeça vai direto para o Google, TikTok e Meta. Mas as fontes, tipo Guia do Terra Roxa, deixam muito claro que a lei não para nas Big Techs, certo? De forma alguma, a lei afeta qualquer serviço de tecnologia com acesso provável por menores de idade. Tá, então a farmácia que tem um aplicativo de descontos. Tá dentro. O e-commerce que vende tênis, a EdTech com curso de inglês, o programa de milhas aéreas. Se o jovem acessa, a empresa tem que se adequar ao ECA digital. E o que essas empresas precisam fazer, na prática, a partir de hoje? A primeira providência urgente é a revisão do ROPA, que é o Registro de Operações de Tratamento de Dados. Eles têm que mapear exatamente onde esbarram em menores. Acabar com a coleta daquele bando de cookies, por exemplo. Isso mesmo.
Aquele rastreador invisível que fica seguindo o adolescente por outros sites para mostrar anúncio de tênis. Proibido. A lei veda perfilamento comportamental para publicidade direcionada a esse público. Nossa, então os sistemas de CRM, os pixels do Facebook embutidos no site, Tudo tem que ser configurado ou desligado se detectar que é um menor. quer dizer que colocar aquele aviso genérico de não coletamos dados de menores nos termos de uso não serve para mais nada. Perdeu qualquer validade. A fiscalização não vai ler o seu PDF de política de privacidade. Ela vai auditar o código da sua plataforma e o fluxo real dos dados. E quem vai fazer essa fiscalização? Porque no Brasil o que mais tem é lei que não pega, né? Tem dente nessa lei para punir as empresas? Tem, e são dentes bem afiados. As portarias mostram que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi elevada à agência reguladora plena. Ganhou orçamento e poder. Muito poder. Empresas grandes com mais de 1 milhão de usuários jovens agora têm que emitir relatórios semestrais de transparência. E a multa? Olha, a multa chega a 10% do faturamento do grupo econômico ou até 50 milhões de reais por infração. E a ANPD pode até interromper o serviço no país. Caramba, não dá para ignorar. E além disso tem a criação de uma infraestrutura nova focada em segurança pública e denúncias graves, né? Sim, essa é uma vitória gigantesca. O decreto criou o Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente. Operado pela Polícia Federal, não é? Exatamente. Até ontem, o Brasil dependia quase que totalmente de ONGs estrangeiras, tipo o NCM-JAC lá nos Estados Unidos, que compilava os dados globais de abuso e mandava para o Brasil com meses de atraso. Uma burocracia sem fim. Agora, as plataformas têm o dever de remover conteúdo grave imediatamente e mandar os metadados direto para a Polícia Federal aqui no Brasil. Agiliza a investigação nacional sem depender do exterior. Uau! É uma engrenagem inteira nova sendo ligada com o avião voando. Para a gente recapitular nossa análise de hoje, para quem nos acompanhou até aqui, a proteção infanto-juvenil deixou de ser um debate moral. Deixou de ser dica de TV sobre tempo de tela. Exato. Virou um eixo de compliance digital pesadíssimo, unidesign de software, deveres familiares inegociáveis e uma fiscalização estatal rígida. Com certeza. Mas, para encerrar, eu quero deixar uma reflexão no ar. Uma coisa que não está no texto da lei, mas que é a consequência lógica de tudo que a gente discutiu hoje. Manda. A gente viu que, para proteger as crianças, a internet está sendo forçada a adotar a aferição de idade real e o fim da autodeclaração, seja por prova de conhecimento zero, carteira digital ou biometria. O sistema vai ter que saber que você é um adulto. Vai, não tem outro jeito. Então, a reflexão é a seguinte: se essa tecnologia virar a norma absoluta para tudo, quanto tempo vai levar até que o nosso acesso básico à internet exija uma identidade imutável atrelada a cada clique que a gente dá? É um ponto excelente. Estaríamos nós criando um ambiente digital seguro para as crianças ao custo de extinguir, para sempre, o anonimato na internet para todos os adultos? Pensem nisso. Um abraço e até o próximo Mergulho Profundo.